Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. A série documental francesa em 3 episódios é A Bilionária, O Mordomo e o Namorado. Podia ter como trilha sonora aquela música que a Rita Lee compôs para Elis Regina lá no começo dos anos 90, dos anos 80. Alô, alô, Marciano, né? Tá cada vez mais down no High Society, que a brincadeirinha ali com as palavras em inglês, down é para baixo, High Society é alta sociedade, né? Tá cada vez mais para baixo, mais baixaria na alta sociedade, porque essa série vai falar de um mega escândalo envolvendo a família lá proprietária da L'Oréal, ou seja, são bilhões de dólares, é uma das famílias de euros, mais que dólar, uma das famílias mais ricas do mundo, ou seja, por mais que a mulher tenha dado dinheiro, que a gente vai ver no documentário, entrou muito mais dinheiro, mas tem mais coisa nessa história, tá? A gente fica fascinado porque é a única possibilidade que nós, pobres mortais, né, temos para ver como que é o mundo dos bilionários, né? E como eles sofrem espetacularmente. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Estruturalmente, o documentário abre com uma serviçal que estabelece uma relação entre aquele número de empregados, o tipo de hierarquia que tinha entre os empregados naquela mansão, naquele palácio, faz uma relação como se fosse Downton Abbey, compara com Downton Abbey, meio que lembrando a gente de que aquelas relações são feudais ainda, né? E que então existe todo um jogo de interesses ali e que, claro, por mais bem pago que pagas que aquelas pessoas são, elas vão querer morder um pedaço daquela fortuna, né? Até porque a gente vai ver que aquela fortuna que mordeu muitos outros pedaços, porque esse escândalo vai virar uma coisa que vai chegar até no nível da presidência da República, vai vendo, até o Sarkozy parece que recebia envelopinhos de euros dessa mulher, né? Então a gente tem que sempre botar em perspectiva a exploração ali. Mas a história é assim, a Leiliane Bittencourt, uma das herdeiras da L'Oréal, que é trilhardária, assim, ela vivia em depressão e o marido não dava bola para ela vivia sozinha e ela acaba arrumando um companheiro, um colega. Eu não entendi porque chama namorado, ok, às vezes a gente brinca, né? Ah, eu tenho namorado aí, não sei o quê. Pode ser por isso, talvez, porque o cara não podia ser namorado dela, o cara era gay, mas ela conhece um fotógrafo bastante autêntico, pelo que deu a mostrar ali, aproveitador e grosseiro, né? Fazia xixi nas rosas, sabe aquela história? Mas assim, para uma mulher que estava entediada, então depressiva, ele foi como um bafo de rosas. Falando em rosas, esse documentário mostra, fica até enjoativo, né? Porque é uma metáfora na cara tão explícita, vem uma rosa assim murchando, se desfazendo. Mas enfim, aí esse fotógrafo fica amicíssimo dela durante décadas e ele apresenta essa mulher para artistas, para comprar quadros, e ela vai dando presentes para ele. Vocês vão ver o tanto de milhões de euros que ela dá de presentes para esse cara, tá? E aí você vai tendo, a filha dela vai começando a se incomodar, porque a mãe tinha uma relação ruim com a filha, tal, e a filha então vai entrar judicialmente na justiça, né, para tentar interditar a mãe, como se o fotógrafo estivesse explorando a mãe. E aí você vai perceber duas coisas. Eles vão colocando várias pessoas, você vai percebendo como que todas as pessoas estavam querendo alguma coisa daquela mulher, barco e não sei o que, então era um jogo de exploração. Só que você vai também perceber o seguinte, quando a filha dela coloca isso na justiça, o mordomo tinha gravado um monte de horas de conversa entre essa Leiliane e o representante financeiro dela, tal, e aí começam a surgir escândalos, porque a Leiliane, a família dela, também dava mesadinhas, né, para políticos, inclusive o presidente da República. Então o negócio é assim, é uma mulher que estava sendo explorada, mas também era uma mulher que durante a vida, espertamente, sonegou imposto, porque para que você dá dinheiro para políticos? Que é para receber favor. Então imagina o tanto de dinheiro que essa família não ganhou. Tinha uma ilha paradisíaca que não estava no radar da Receita Federal Francesa. Enfim, você vai ver, é toda uma história que vai mostrar uma mulher que era frágil, que estava ficando com Alzheimer, sim, sendo explorada, né?
Só que você vai ver também que uma mulher que durante a vida também fez algumas coisas que eram questionáveis. É um ser humano, né? Complexo, como, né? Rica, pobre, sempre somos complexos. É uma história bastante interessante. Eles tentam dar um ar de sofisticação no documentário. Então, por exemplo, geralmente você tem os nomes das pessoas escrito lá embaixo, né? A pessoa está dando depoimento, nominho escrito. Aí aparece antes um cartão branco com umas letras assim, como se fosse um daqueles cartões de visita. Eles adotam um ponto de vista de cima, você vê as pessoas de cima, assim. Tem umas escolhas formais bastante interessantes. Eu acho que daria para fazer menos que 3 episódios, tá? Acho que fica repetitivo e lento demais. Eu fiquei interessado, né? Mas daria para fazer 2 episódios tranquilamente ali. Vai ter gente que pode se ressentir com isso. Mas, assim, vai ser uma história de uma... Que é assim, como que uma coisa que aparentemente era pessoal, acabou virando um grande problema político na França, né? Porque daí a gente percebe que o pessoal nessas grandes esferas de bilhões de euros, o pessoal é muito político, literalmente político, né? Porque, enfim, quando você é amigo do presidente da República e você chama para jantar e tem envelopinhos de dinheiro, os presentes não eram só para o pintor, os presentes também eram para os políticos. Todo mundo estava tentando tirar a sua casquinha, inclusive os herdeiros da L'Oréal. Né? E aí quando você percebe no final do documentário que a tal da Françoise lá, a filha dela, hoje em dia uma das mulheres mais ricas, você percebe, tudo que essa velha aí deu pro pintor, que beira, sei lá, quase 1 bilhão de euros ele ganhou dela, foi reposto, gente, com muito mais vigor. Quer dizer, é diferente você pensar numa velhinha aposentada que é enganada e não tem como mais entrar dinheiro e alguém da família L'Oréal. Não estou dizendo que as pessoas mereçam ser enganadas, só que a gente tem que pensar que não é uma história onde há apenas um inocente, um monte de culpados, né? Todo mundo ali era viciado e é como nós quase todos somos, em dinheiro. Mas que é uma história fascinante, Tchau.